E aí, quem tá na batalha dos concursos já sabe, né? Artigo 37 da Constituição. Isso aí não é só mais um artigo para decorar. Na verdade, o artigo é tipo o coração da administração pública. E olha, entender bem os detalhes dele pode ser o que separa a aprovação daquela lista de espera. Então a ideia aqui é a gente desvendar junto o que de fato as bancas cobram, para ninguém ser pego de surpresa. A resposta para essa pergunta tem que ser um com certeza. Nosso objetivo aqui é bem simples. Pegar aquele juridiquês todo complicado do artigo 37 e transformar em conhecimento prático, sabe? Aquele tipo de conhecimento que a gente usa para gabaritar as questões na hora H. Então, bora lá. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem definido. A gente vai passar por 5 pontos essenciais. Começamos com a base de tudo, que são os princípios. Depois vamos ver como se entra no serviço público, as regras do jogo para quem já está dentro, a parte de grana que todo mundo quer saber e, para fechar, como a máquina toda é estruturada e controlada. É uma viagem completa pelo artigo 37. Ok, vamos começar pelo começo, pela fundação mesmo. Pensa nesses 5 princípios como se fossem, sei lá, a espinha dorsal de qualquer coisa que a administração pública faça. Não tem exceção. Tudo, absolutamente tudo, precisa seguir essas regras. E para não esquecer nunca mais, tem o famoso macete do LIMP. L de legalidade. O gestor público só faz o que a lei manda ou permite. I de impessoalidade. O interesse é sempre o da coletividade, nunca o pessoal. M de moralidade. Agir com ética, com honestidade. P de publicidade. Tudo tem que ser transparente. E por último, o E de eficiência. Fazer o melhor possível gastando o mínimo necessário. Simples, né? E muito poderoso. Certo, agora vamos para a parte que com certeza mais interessa para quem está estudando. Como é que se chega lá? O artigo 37 é praticamente o mapa do tesouro para entrar no serviço público. E a regra número 1 é bem clara. Tá aí a regra de ouro dos concursos. O caminho principal, o mais justo e democrático, é o concurso público, seja de provas ou de provas e títulos. Ah, e aqueles cargos em comissão, de livre nomeação? Eles são a exceção da exceção, viu? São só para funções muito específicas de chefia, direção e assessoramento. E ó, atenção total nesse número, porque ele vive caindo em prova. O prazo de validade de um concurso é de até 2 anos. Isso quer dizer que pode ser menos, tipo 6 meses ou 1 ano, mas o máximo que o edital pode prever de cara são 2 anos. E aqui está a famosa pegadinha da prorrogação. Esse prazo pode ser estendido? Pode sim. Mas se liga nos detalhes, só pode prorrogar uma única vez e tem que ser por período igual. Ou seja, se o edital veio com 1 ano de validade, a prorrogação vai ser por mais 1. Se veio com 2, prorroga por mais 2. É matemático, não tem espaço para interpretação. Beleza, e quem é que pode assumir esses cargos? A regra geral é para brasileiros, claro, mas a lei pode abrir a porta para estrangeiros em alguns casos. E tem um direito super importante para quem foi aprovado. Enquanto o concurso estiver válido, quem passou tem prioridade na convocação sobre qualquer novo concurso que abrirem. Ah, e claro, a Constituição também garante um percentual de vagas para pessoas com deficiência. Passou no concurso, tomou posse. Acha que o jogo acabou? Que nada, ele só mudou de fase. Existem regras bem claras sobre o que um servidor pode e o que não pode fazer. Vamos dar uma olhada agora nos direitos e proibições que todo mundo precisa saber. Esse aqui é um clássico de prova. A regra é facílima. Em princípio, não pode acumular cargos públicos que pagam salário. Ponto. Mas o que as bancas amam de paixão é cobrar as exceções. E são basicamente 3 cenários, e só se os horários baterem, claro. 2 cargos de professor, 1 de professor com outro cargo técnico ou científico, ou 2 cargos na área da saúde para profissões regulamentadas. Fora essa questão de acumular cargos, o artigo também garante outras coisas bem importantes. Por exemplo, o direito de se associar a um sindicato e o direito de greve, que ainda precisa de uma lei específica para dizer como funciona. E um outro ponto que cai bastante, contratação temporária. Pode, mas só e somente só em caso de necessidade excepcional e de interesse público. Vamos falar de um assunto que sempre gera um monte de dúvida: grana. O artigo 37 não só diz como os salários são definidos, mas também coloca um limite, um valor máximo que ninguém pode ultrapassar. É o famoso teto constitucional. Essa tabela ajuda a descomplicar o que parece um bicho de 7 cabeças. A lógica é a seguinte: lá na esfera federal, para todo mundo, o teto é o salário dos ministros do STF. Simples. Agora, quando a gente desce para os estados e municípios, a coisa se divide. Cada poder no estado tem um subteto. Por exemplo, no executivo estadual, ninguém pode ganhar mais que o governador. Lá nos municípios, o limite é o salário do prefeito. Decorar essa tabelinha é fundamental.
E aqui vem uma garantia super importante, o princípio da irredutibilidade. O que isso quer dizer? Que, em regra, o salário do servidor não pode ser diminuído. Só tem uma situação em que isso pode acontecer, justamente para se adequar ao teto que a gente acabou de ver. Ou seja, se o salário passar do limite, ele é cortado para se encaixar no teto. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada nos mecanismos que fazem tudo isso funcionar de verdade. São as ferramentas de controle e a estrutura geral que servem para fiscalizar a própria administração pública. Lembra lá no começo, quando a gente falou dos princípios da publicidade e da impessoalidade? Pois é, esse parágrafo aqui é a aplicação prática deles. A propaganda do governo não é palanque. Ela tem que educar, informar, orientar, não pode ter nome, foto, símbolo, nada que pareça promoção pessoal de político ou de qualquer servidor. E como funcionam esses controles na prática? Bom, primeiro, tem a licitação. É a regra para contratar qualquer coisa, para garantir uma competição justa. Segundo, se rolar desonestidade na gestão, o que a gente chama de improbidade administrativa, a punição é pesada. Pode dar até perda do cargo e dos direitos políticos. E terceiro, se um agente público trabalhando causar algum prejuízo a uma pessoa, quem paga a conta é o Estado. Para terminar, vamos com uma reflexão que vai além da prova do concurso. O princípio da eficiência foi o último a ser colocado ali no artigo 37. E ele é talvez o maior desafio do serviço público hoje. Essa pergunta que está aí na tela não é só para bonito, não. É para todo futuro servidor pensar. Como é que eu, no meu dia a dia, vou aplicar esse princípio para melhorar de verdade a vida das pessoas? Fica aí a reflexão. E bons estudos!